E hoje eu estou falando a respeito de caminho de unidade. Quero falar a respeito de caminho de unidade, um momento de ceia. Mas amanhã eu quero falar a respeito de caminho de perdão. Já deixar o convite aos irmãos aí. E aí os irmãos vão entender que o perdão é algo muito interessante. E a gente vai falar sobre esse caminho. Mas hoje eu quero falar sobre o caminho de unidade. E quero convidá-los a estar olhando o texto de João, capítulo 17. E esse capítulo 17 está inserido ali em João. É o momento em que Jesus, ele conversa com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele faz a ceia, ele dá orientações, ele vai falando a respeito da descida do Espírito Santo. E João está falando nesses capítulos daquele momento final de Jesus mesmo. E aqui então o momento antes deles irem para o Getsêmani, Jesus vai orar pelos seus discípulos, e nessa oração ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração, não apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós reconhecemos um único Deus. Nosso Deus é único, e Ele se revela em três pessoas em perfeita unidade, comunhão, em um relacionamento de amor. E o Deus Pai revela o plano da redenção. Ele tem um plano de redenção desde antes da fundação do mundo. O Deus Espírito Santo vem habitar naqueles que creem em Deus, que creem no seu Filho, e o Filho vem para efetivar a salvação, para morrer em nosso lugar. E esse Filho se revela como Deus Emanuel, como Deus presente, o Deus conosco, aquele que caminha sempre ao nosso lado. Mas a Bíblia vai dizer, né, que Deus é um só. Isso é importante nós entendermos. Então, no chamar, Deuteronômio 6,4, diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Não há três senhores, não há três deuses, é um único só. Então nosso Deus é único, porém Ele é trino. E quando nós contemplamos o mistério da Trindade, a gente percebe uma comunhão eterna entre três pessoas distintas, que possuem a mesma natureza, a mesma essência e os mesmos atributos divinos. Isso quer dizer que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que um não é maior do que o outro, que todos eles estão na mesma condição, na mesma disposição de autoridade, ok? Isso é importante porque a gente às vezes pensa que o Pai é maior, porque Jesus diz: o Pai é maior do que eu. É claro que na condição em que Jesus estava em carne, o Pai era maior. Mas Ele vai dizer: eu e o Pai, nós somos um. Então, Jesus e o Pai são de igual autoridade, igual amor, igual grandeza, igual perfeição, e assim também o Espírito Santo. Mas a gente às vezes coloca uma hierarquia, né? O Pai é maior, Jesus é um pouquinho menor, e o Espírito Santo está debaixo dos três. Não existe isso. Existe um único Deus, e esse Deus então se revela Pai, Filho e Espírito Santo, de igual natureza, de igual essência, de igual poder, de igual. E há então, nessa condição da Trindade, não há como dividir Deus. Essa divisão que a gente faz de Deus, em que Deus está sentado num trono, Jesus está do lado e tem uma pombinha voando, isso aí é uma mentalidade católica, medieval. Isso na realidade não existe. Agora, nós, com a nossa mente finita, não conseguimos contemplar a grandeza de Deus. Então a gente usa essa definição para a gente tentar compreender o mínimo possível, ok? Então não há como separar o Pai do Filho, o Pai do Espírito Santo, o Filho do Espírito, não tem como, ok? Se isso fosse possível, Deus perderia a sua essência. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que você vai à quitanda e compra um cacho de uva. Você comprou um cacho de uva, mas só que esse cacho de uva seu está meio mirradinho, só vem 3 carocinhos de uva lá, três bolinhas de uva.
ele é um cacho enquanto ele permanece junto. Quando você tira uma daquelas uvas, aquela uva deixou de fazer parte do cacho, ela se tornou uma uva. Então Deus é um cacho. Não há como você tirar uma das pessoas da Trindade, porque se você tirar uma das pessoas da Trindade, você faz com que ela pegue a sua natureza e a sua essência divina. Então não dá para dividir Deus, ok? Então a Trindade, ela é a primeira família. Pai, Filho e Espírito Santo é a primeira família, é a primeira comunidade. São 3 pessoas de tal forma envolvidas num eterno relacionamento de amor, de amizade. E a partir dessa percepção de que Deus tem essa dimensão e essa grandeza, o apóstolo João vai escrever, falar: Deus é amor, porque é uma eterna relação de amor entre essas 3 pessoas. Então a Trindade é de fato uma eterna comunhão de amor, de respeito, de amizade, de submissão. Há uma sinergia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você faz uma oração, e a gente usa isso no evangeliquez, para receber Jesus, Jesus não vem sozinho. Vem o Pai, vem o Filho e vem o Espírito Santo. Portanto, nós não entendemos que você precisa fazer de uma oração para receber o Espírito Santo. Você não recebeu Jesus? Recebeu, e veio a divindade toda. Vamos fazer um culto para receber o Espírito Santo, mas eu já aceitei Jesus. Quem me convenceu do meu pecado foi o Espírito Santo, e quem me perdoou foi o Pai. Então há a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse momento da conversão. Eu não consigo separar. Então esse Deus que é trino, que se manifesta nessa grandeza, ele cria a humanidade. E como ele cria a humanidade? Cria a humanidade à sua imagem e semelhança. Cria a humanidade segundo a sua natureza e essência. Então olha só o relato da criação. Então disse Deus. E aqui é só para que você entenda que essa palavra no original Deus, e disse Deus, a palavra no original é Elohim, quer dizer deuses. Aqui a tradução melhor seria Trindade. Mas disse a Trindade: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem, e a palavra certa, ou na sua tradução, deveria ser: e Deus criou a humanidade. A sua imagem, a imagem de Deus criou a humanidade, homem e mulher. Fica mais claro assim quando a gente entende que Deus criou a humanidade. E criou essa humanidade tendo macho e fêmea, homem e mulher. Então homem e mulher eram uma só carne. Era um casal. E o casal era composto por 2 pessoas, um homem e uma mulher. Pessoas distintas, de mesma carne, mesma natureza. O sexo era diferente, havia uma diferença, mas a natureza e a essência era a mesma. Que viviam em harmonia, em amor, amizade, respeito. Nesse sentido, a humanidade, o casal era semelhante à divindade. Porque a divindade não são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. O casal também. Eram 2 pessoas que viviam unidade e Deus estava ali com eles. Mas o pecado afetou essa natureza. E a primeira consequência do pecado foi o quê? Separação. E eles se perceberam nus. Eles andavam nus, sem problema nenhum, para lá e para cá, e nunca teve problema. Mas naquele momento, eles se perceberam um invadindo o outro, e deixaram a comunhão. E o pecado então fez com que eles sentissem vergonha. E eles perderam a comunhão e se esconderam. Eles perderam o amor, o respeito que tinham originalmente. Não é que eles não têm mais amor, não têm mais respeito, mas aquilo, da maneira original como eles foram criados, o pecado afetou. Então, da mesma forma como homem e mulher, entre homens se perdeu a comunhão, da mesma forma a humanidade perdeu a comunhão com Deus. E foi separado da sua presença. E o projeto eterno da Trindade é trazer essa humanidade ao seu estado original.
mas o homem é pecador, e a única forma desse homem ser redimido é que ele morra. Por quê? Porque o pecado será castigado, mas a resposta para a morte é a ressurreição. Então o plano de Deus é um plano completo. Então Deus quer que essa humanidade seja restaurada a um estado original das suas relações de comunhão, de amor e amizade, o que na teologia nós chamamos de salvação. Então Deus quer salvar a humanidade desse seu estado de condenação, de morte, e salvar a humanidade na tentativa dela viver, ou dela tentar viver longe de Deus, que é a fonte de vida. Por que o mundo as pessoas são agoniadas, angustiadas, procurando uma razão de viver? Porque a fonte de vida é Deus, e quando elas se afastam de Deus, elas deixam de existir na dimensão para a qual elas foram criadas, então há um vazio. E as pessoas tentam então preencher esse vazio de Deus com outras coisas, com prazeres, com fama, e vai a série de coisas, as pessoas vão. Então, isso acontece também com os cristãos. Quando os cristãos começam a se afastar de Deus, começa a existir um vazio, e eles começam a tentar preencher essa falta de Deus com o seu time de futebol. E aliás, hoje está falando isso para o Denis. O Denis é o professor de futebol. Eu falei, está difícil. Antigamente a gente ia concorrer com baile, com funk, hoje tem que concorrer também com futebol. Porque não sei se você percebeu, o futebol era 4 horas, mas agora passou para 6h30. E alguns são 8 horas, é o horário de culto. E aí, meus irmãos, você já deve ter ouvido isso. Olha, os deuses do futebol. Já ouviu isso? Olha, o templo sagrado do Maracanã. O cara vai vestir o manto sagrado do seu time. Por quê? Porque ali é o Todo-Poderoso Timão. O Todo-Poderoso é uma nominação de Deus. É o soberano, que é também Deus. Então a gente começou agora a concorrer não só com as heresias de outras coisas, de outros deuses, mas também com os deuses do futebol. E aí então fica muito complicado. Mas de qualquer maneira, essa tentativa da falta de Deus faz com que as pessoas tentam preencher isso com algumas coisas. Então não é muito raro você ver irmãos cristãos preenchendo esse vazio com algumas coisas, né? E Deus na eternidade, Ele planeja esse retorno. O Deus Filho vai fazer com que isso que aconteça. Ele vai dar a sua vida para que nós sejamos salvos, e o Espírito Santo vai aplicar esse projeto naqueles que se reconhecem pecadores e necessitados de Deus, e assim podem voltar para Ele. Então há um projeto de Deus para o retorno da humanidade, e o Espírito Santo age, vai atraindo as pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, vai convencendo essa pessoa da necessidade de Deus. O Espírito Santo convida a essas pessoas a entrarem na ciranda de Deus. E eu coloquei essa expressão ciranda de Deus porque isso me remete a uma imagem que uma vez eu postei numa rede social, em que Jesus está com as crianças e Ele está de mãos dadas, e eles estão parece brincando de ciranda. Os mais velhos aqui, não os mais novos que nasceram com celular e coisa do tipo, mas os mais velhos aqui, quando era criança, brincava de cirandinha, não é verdade? Então a gente dava a mão um para o outro, ficava cirandinha, e vai aquela coisa toda e tal, e vai aquela brincadeira de amizade, de comunhão. E essa imagem veio, então, em algo poético, trazer aos irmãos que o Espírito Santo nos convida a participar dessa ciranda divina, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos dá a mão e a gente começa a cirandar, a ter amizade, a comunhão, a nos alegrarmos, e nós somos invadidos pela presença de Deus, nós somos abraçados, nós somos perdoados, nós somos aceitos, e essa experiência é a experiência da conversão, uma experiência de rendição ao amor divino. Então, em seu grande amor, a Trindade envia o seu Filho para encarnar,
para viver entre nós como homens, se identificar com a humanidade, manifestar a glória de Deus e apontar o caminho de comunhão, o caminho de volta ao Pai. E Jesus então vai apontar esse caminho. Não existe outro caminho. Essa conversa fala assim: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas. Jesus vai dizer o seguinte: clica aí para mim, gente, está falhando aqui. É assim que eu consegui, irmãos. Michele, clica para mim. Dá uma. Me ajuda aqui, acho que travou aqui. É um só. Isso. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Não é a Igreja Batista, não é a religião, não é Jesus. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E ele vai dizer isso mais adiante, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, o Deus encarnado, que faz parte dessa trindade, ele se faz homem, vem entre nós, e ele escolhe 12 pessoas, 12 homens, e caminha com esses homens durante 3 anos, um pouquinho mais. Ensina a esses homens a sua lógica. E aqui eu sempre coloco isso aos irmãos, que é importante entender a lógica de Jesus, o pensamento de Jesus. Por quê? Porque a gente olha para as Escrituras e tenta interpretar as Escrituras do nosso jeito. Mas qual é a lógica de Jesus? Então Jesus tem uma lógica. E a lógica de Jesus é muito diferente daquilo que a religião ensina e daquilo que os religiosos ensinam. E eu sempre digo isso: aquela mulher que foi pega em adultério, que o pessoal queria apedrejar, na semana seguinte fosse pega novamente, qual seria a palavra de Jesus para ela? Seria: vá, não peques mais. E se depois de 1 mês, 2 meses for, qual que seria a palavra de Jesus? Vai e não peques mais. Porque Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar o mundo. E essa parece não ser a nossa atitude. Quando a gente vê alguém errando, a gente fala: pô, mas de novo? Então Jesus tem uma lógica, e a gente precisa aprender essa lógica. E Jesus tem uma maneira de ver o mundo, de compreender o mundo, e Ele ensina esses homens a comungarem da presença de Deus. E Jesus se mistura a realidade, o cotidiano da vida daquelas pessoas, e nessa dinâmica de comunhão daquelas pessoas com Cristo, esses discípulos desfrutam da presença de Jesus. Mas mais do que isso, na sua caminhada com Ele, eles se tornam amigos. E aí Jesus chama esses homens e diz assim: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. E essa palavra aqui, irmãos, é sensacional. Por quê? Porque ele está dizendo isso: eu chamo vocês de amigos. E logo o seguinte, o Judas sai e vai entregar a Jesus e vai vendê-lo por 30 moedas. E quando o Judas vem para traí-lo com um beijo, sabe o que Jesus diz para o Judas? Que fazes aqui, amigo? Então é interessante a gente entender essa lógica de Jesus, o pensamento de Jesus. E ele vai dizer assim: eu chamo vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês sabem tudo, não há nada escondido, está tudo às claras. E esse grupo de discípulos se torna um ícone que representa a presença do reino de Deus entre os homens. E o reino de Deus é um reino de amigos em comunhão. Então a amizade com Deus e a amizade entre os irmãos se constitui no chamado da fé cristã. Isso é a base da nossa fé. Sem esse relacionamento de amor com Deus, com os irmãos, de amizade, de comunhão, de acolhimento, a fé cristã não faz sentido. A fé cristã se esvazia. E o Paulo escreve isso muito claramente, que diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, que entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada.
E Deus é amor, é a presença de Deus em nós. Então a gente faz um monte de coisa, mas a gente faz sem amor. A gente faz um monte de coisa, mas faz por obrigação. A gente faz um monte de coisa porque a gente acha que fazendo aquilo Deus vai retribuir. E não é isso. Então em Cristo, o amor de Deus vai se revelando de uma forma concreta. Ele vai se manifestando entre nós. E esse amor, ele não é abstrato, ele não é subjetivo, ele não é desprovido de realidade, mas é um amor que está encarnado na pessoa de Jesus, que está presente entre nós. E a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo habitando em nós, nos enche de paz, nos enche dessa alegria. Essa presença santa satisfaz a nossa alma. Eu gosto muito dessa palavra, ela nos encanta, ela nos seduz e nos encanta, e a gente fica maravilhado, e a gente dobra os nossos joelhos, e o Paulo faz essa oração, que representa a nossa oração, diz assim: Ele é o bendito e único Senhor, ou melhor, soberano, o Rei dos reis, Senhores dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém pode ver. Meu Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é imortal, Ele habita na luz inacessível, ninguém pode ver. Mas esse Deus invisível, inacessível, se manifestou em carne. Ele se fez presente entre nós e habitou entre nós, de forma que os olhos puderam ver, os ouvidos puderam ouvir. Esse Jesus que se faz agora o amigo. E Jesus disse aos discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Então nessa dinâmica de comunhão, de intimidade, a gente vai entendendo, vai obedecendo, e à medida que a gente vai desenvolvendo relacionamento, a gente vai se tornando amigo. E nessa dinâmica relacional, nós somos convidados à unidade da Trindade, a fazer parte dessa ciranda, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E nessa ciranda, nessa comunhão, enquanto a gente, e eu vou brincar com os irmãos aqui, enquanto a gente canta a ciranda, a cirandinha, a gente vai desenvolvendo uma relação de amor, a gente vai desenvolvendo uma relação de comunhão, de respeito, de submissão. E aí Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Você pode na sua oração falar assim: eu te amo, ó Deus, eu te amo, Jesus, mas se não obedece aos seus mandamentos, isso quer dizer que o amor não se manifesta na prática, ama só de palavras. E Jesus diz: aquele que me ama, que obedece os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E olha que coisa interessante, é um texto profundo para a gente meditar. E diz assim: eu me revelarei a Ele, eu vou mostrar a Ele quem eu sou. Quem obedece às minhas palavras, eu vou me manifestar nele, a Ele, por meio da palavra. Ele vai conhecer quem eu sou, Ele vai entender quem eu sou, Ele vai entender como eu ajo. E aí no verso 23, Jesus assim, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E ele diz assim: meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada. Pode fazer o culto que você quiser, se não tiver obediência à palavra e viver a palavra, não é essa a manifestação da graça de Deus, é a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Mas eu nunca vi, e confesso aos irmãos, em uma geração como a nossa, que não valoriza a palavra de Deus. Nunca vi uma geração como essa. Minha geração tinha uma dificuldade enorme para ter a Bíblia. Hoje você acessa no celular a hora que você quiser. Para a gente ter uma Bíblia era algo assim difícil. Então, quando na minha época eu consegui uma Bíblia Scofield, que era a Bíblia da época, eu fiquei, puxa vida, eu tenho duas lá em casa, está guardada como relíquia.
A gente tem a Bíblia todo instante, mas a gente não consegue ler, a gente não consegue meditar, a gente não consegue vir num culto, poder aprender aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. A gente não vem na escola dominical, e a gente acha que conhece. Irmãos, eu tenho 40 anos de evangelho, eu tenho 2 faculdades teológicas, eu tenho duas pós-graduações no protestantismo e na história da igreja brasileira, e eu não conheço. Todo dia eu aprendo novo, e eu não consigo entender como um irmão que não lê a Bíblia, que não participa dos cultos, fala assim: não, mas eu entendo, eu conheço tudo, né? Isso é muito complicado, eu não consigo entender isso. Então, nessa comunhão de intimidade, nesse ambiente divino com Deus, nessa ciranda, nesse caminho de comunhão, a gente desfruta parte do relacionamento que havia no Éden. Então esse reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita, entre nós, como ela é feita no céu, ela vai acontecendo, e enquanto nós vamos aguardando um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça e a paz. Então a vida cristã pode ser definida por essa santa e íntima, essa presença santa e íntima do Deus amigo, que se manifesta em nós, que está em nós, no nosso cotidiano. Então até mesmo as coisas mais simples se abrem para a eternidade. Então o Cristo ressurreto se torna o centro da nossa vida. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. E a gente não precisa buscar grandes coisas. A gente não precisa buscar coisas elevadas demais. Pelo contrário, quando a gente está nessa ciranda, nesse caminho de comunhão, a nossa alma se aquieta, a nossa alma se enche de paz e descanso. E dia após dia a gente vai desfrutando dessa companhia de Jesus. Então Jesus caminha, e quando Ele está terminando o seu ministério terreno, Ele se reúne com os seus discípulos para despedir deles. E ali Jesus vai celebrar a Páscoa, e no meio da Páscoa, da celebração da Páscoa, Ele deixa um memorial perpétuo como símbolo daquilo que Ele iria realizar em nosso favor. E desde então, os seus amigos e os seus discípulos se reúnem em torno da mesa para compartilharem o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, que se tornam nossos companheiros de jornada na nossa caminhada pela vida. E na celebração então desse memorial, Jesus diz, quando Jesus está celebrando, Ele diz assim: olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Então esse tipo de amizade, que é caracterizada pelos relacionamentos do reino de Deus, um amor que se doa, que se entrega, um amor que dá a vida pelos amigos, é parte dessa questão do reino. E Jesus então parte o pão, dá aos discípulos e diz: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, comam ele, façam isso em memória de mim. E depois de comer o pão, Ele diz: olha, esse é o cálice da nova e eterna aliança, feita no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então nós encontramos nessa mesa de comunhão, amizade, comunhão e vida. E dessa forma então, a fé cristã se expressa. Como é que a fé cristã se expressa? Num grupo de amigos, de irmãos, reunidos em torno da mesa, da comunhão, na companhia do amigo Jesus, por intermédio do seu Espírito que habita em nós. Enquanto nessa reunião trocam afetos, quer dizer, eu vou afetando você, você vai afetando a mim, nós vamos nos afetando, trocam aceitação, acolhimento, e eles vão se alimentando para a missão de serem sal da terra e luz do mundo. Na nossa comunhão, a gente vai se alimentando para que assim a gente possa cumprir essa missão. E aí a gente vai se motivando, se apoiando, se suportando, a gente vai doando a vida uns pelos outros.
eu disse isso, quero repetir, há pessoas que são como velas, que se doam como luz, para o caminho de outros serem iluminados. Então quando a gente diz assim, a Bíblia diz que você é a luz do mundo, eu fico imaginando nessa questão de nós sermos essa luz, essa vela, que vai dando a sua vida, para que o caminho seja iluminado. Essa é uma boa metáfora. Então os amigos de Jesus partilham do pão, do vinho, em sua memória, enquanto aguardam serem revestidos de imortalidade. Nós esperamos a nossa ressurreição, quando então estaremos face a face com o Senhor, e aí nós teremos uma eternidade toda, uma festa sem fim. Então Jesus celebra a ceia. Depois de celebrá-la, ele ora então pelos seus amigos, diz: olha, que eles sejam santificados na verdade, a tua palavra é a verdade, para que eles tenham verdadeiramente um relacionamento com a sua palavra, para que por meio dela eles possam testemunhar ao mundo, por meio das suas vidas, e que as atitudes e as disposições que eles tenham, o mundo possa observar que existe um Deus que ama e que convida a todos para a comunhão, um Deus que ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como sacrifício e pavimentou um caminho de volta a Ele com o sangue do seu Filho, um caminho de perdão, de aceitação, um caminho de amizade e vida. E Jesus orou então para que o nível de amor, de amizade, de comunhão entre seus amigos despertasse no mundo o desejo de conhecer o Pai. Isso é importante. As pessoas, ao verem as nossas atitudes, as nossas disposições, se isso desperta nela o interesse de conhecer a Deus. Isso é o nosso testemunho. Mas parece que ultimamente a gente mais afasta do que atrai, que a gente está mais preocupado com aquilo que a gente pensa do que com aquilo que Jesus diz. E Jesus orou então por todos aqueles que creriam nele, no seu evangelho, no seu sacrifício. Orou pela unidade dos seus amigos e irmãos. E aqui é importante, questão de unidade. Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você, um não precisa ser igual ao outro, nós só precisamos ser um. Nós só precisamos ser um. É mais ou menos como uma salada de fruta, né? Você pega lá uma banana, uma maçã, um mamão. Nós somos diferentes, mas juntos a coisa é melhor. E para um gordinho que nem eu, quando você derrama, né, irmão Newton, um leite condensado, fica melhor ainda, né? Aí eu vou cometer uma heresia. Esse leite condensado é o Espírito Santo, dá um sabor diferente. Então a gente não precisa ser iguais, nós só precisamos ser um. Nós não precisamos pensar e agirmos iguais, nós só precisamos ser um. Então nós temos que nos respeitarmos, ter harmonia, comunhão, submissão e amor. Podemos ser indivíduos com características e funções diferentes, mas a gente tem que estar em unidade, em união. A gente precisa estar nessa ciranda com a Trindade. E aí Jesus ora, verso 21, ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então Jesus está dizendo assim: olha, que haja a mesma comunhão entre eles, assim como eu tenho com o Senhor, que a unidade que haja entre eles seja a mesma que haja entre o Pai e o Filho, a mesma disposição no serviço, no amor, no respeito, a mesma sinergia que há entre o Pai e o Filho. E ele continua e diz que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, que os discípulos estejam inseridos na ciranda da Trindade.
E nessa interação, e aí eu vou brincar com os irmãos de novo, do ciranda, cirandinha, haja uma ação concreta no mundo. Na quê? Na promoção da paz, na promoção da justiça, na promoção do amor. E num mundo tão dividido como nós estamos, nós devemos ser aqueles que promovem a paz, não aqueles que promovem mais a divisão, a ira, a destruição. Eu acho que esse seria o lado que Jesus estaria, nessa questão de trazer a unidade, não de trazer divisão. Não estaria nem do lado nem do outro. Então, dessa maneira, o mundo pode reconhecer, através da vida dos discípulos, que existe um Deus, que é o único Senhor soberano do universo. Um Deus cheio de amor, bondade e misericórdia, que nos convida a esse ingresso no caminho do cirandar com Deus. A igreja sempre necessitou dessa comunhão, dessa intimidade. Mais do que nunca nós precisamos de um esforço para que haja uma reforma relacional. A gente tem dificuldade de se relacionar. Vamos fazer um grupo pequeno, não tenho tempo. Vamos nos reunir, não dá. Eu tenho outras coisas para fazer. E aí então, Jesus diz assim, que o reino dos céus é tomado, não à força, mas a palavra no original é pelo esforço. E os que usam, ou os que se esforçam, se apoderam dele. Então Deus providenciou todos os meios necessários para que a gente possa viver a vida prometida por Jesus. Mas é preciso esforço. O banquete está diante de nós, mas é preciso ir à mesa. É preciso força para vencer as barreiras que nos impedem que cheguemos à mesa. Então, alguns irmãos, algumas pessoas querem tudo na mão. Vamos orar, vamos estar juntos, vamos buscar a Deus. Não dá, não tenho tempo, não. Aí não sabe que a coisa não caminha. Então não há um esforço. A gente encontra irmãos sinceros, tementes a Deus, devotados, amados, prestativos, mas que raramente experimentam um relacionamento profundo e significativo. Estão fechados para si mesmos. Nós podemos ter uma comunidade animada, uma igreja cheia de programas e atividades, porém os vínculos de amizade e de comunhão são nulos. Uma igreja superficial, sem crescimento pessoal, ministerial, sem fraternidade, sem envolvimento, sem comprometimento, sem unidade, sem amor. Diferente do culto, ou do texto que eu abri o culto hoje mais cedo. Jesus deixa um grande mandamento. Se alguém perguntasse, como alguém perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus diria assim: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, como ele respondeu para o religioso. Mas depois da sua caminhada, do seu ensino, aqui no capítulo 13, onde ele está reunido, naquela noite onde ele vai celebrar a ceia, e é a última noite dele, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Foi o único mandamento que Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Não é como você se ama, mas é como eu amo. E como Jesus te ama, de uma maneira incondicional. E eu sou convidado, na ciranda da Trindade, a te amar como Ele te ama. Então perceba que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Você vai dizer, como eu também digo, é impossível, não dá. Isso só é possível por uma ação do Espírito Santo ou através do Espírito Santo, na comunhão com a Trindade. Caso contrário,
não acontece. E aí então Jesus diz aqui, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É o que ele está orando. Jesus ensinou a eles e agora está orando a mesma coisa por eles. Isso significa construir laços de comunhão, intimidade e amizade, com Deus e com o próximo. Viver em unidade é testemunho ao mundo, e que através dessa unidade eles percebam que existe um Deus, que é esse Deus Trino, que também é amor, que quer dar vida, que quer dar perdão e que nos convida a esse caminho de comunhão e unidade nessa ciranda com a Trindade. Então todo serviço, todo auxílio, todo acolhimento, toda lei, toda profecia, toda palavra se submete a um chamado maior, que é o chamado do amor. Ok? Toda lei, toda palavra, tudo se submete a essa lei. E o Paulo escreve sobre isso, dizendo assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e todo conhecimento passará, mas o amor permanece para sempre. Então, priorizar relacionamentos não é opção, é o centro do Evangelho. É um esforço para trilhar esse caminho de unidade, um convite de Jesus para que a igreja participe dessa ciranda da Trindade. E como amigos nessa noite, nós nos reunimos ao redor da mesa da comunhão para celebrarmos a nossa unidade com Cristo e a nossa unidade em Cristo, na presença do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, enquanto nós nos voltamos para Deus, nós perdoamos, nos fortalecemos, nos aceitamos, nos animamos, nos motivamos, nos suportamos, enquanto lembramos do que Jesus fez por nós. Então, por meio do Espírito Santo, somos levados a esse caminho de unidade, convidados à ciranda da Trindade, enquanto nós esperamos o dia em que nós seremos totalmente transformados, onde nós seremos glorificados, quando estaremos para sempre na presença do Senhor, numa eternidade com Ele, numa eternidade com os seres celestiais, em uma eternidade com os irmãos. Então a gente celebra, ou celebraremos eternamente a amizade, a comunhão e a vida que Jesus nos proporcionou. Então eu quero te convidar nessa noite a participar da ceia nessa dimensão. Se você guardou tudo que foi falado, bênção. Se você não conseguiu guardar tudo que foi falado, vou fazer como talvez as professoras de criança aí, a Marli, o pessoal, só faz uma coisa. Imagine você como essa criança, como alguém que olha para Deus deslumbrado, encantado, em que Ele estende os braços e você vai na sua direção, e o Pai te abraça, o Filho te abraça, o Espírito te abraça, e eles se dão a mão e começam a cirandar com você. E como criança, você começa a cantar, se alegrar, dançar, num eterno momento de unidade e comunhão com a Trindade. Um momento onde os seus problemas se vão, onde as tuas lutas se vão, um momento em que você se alegra, um momento em que você se despe de todas as existências. E se a gente pudesse estar lá cantando uma cantiga de roda, exaltando ao Senhor, todo soberano, todo poderoso, o Deus que nos abraça, que nos acolhe e que nos convida a um caminho de unidade.
E aí a Trindade diz assim: mas eu não quero só você. Chama esse irmãozinho que está do teu lado. E você dá a mão para esse irmãozinho e fala: vem também cirandar. E a Trindade vai olhar assim para você e diz assim: eu não quero só vocês. E cada um de vocês buscam mais outros. E buscam mais outros. E Gandhi busca mais outros. E aí eu imagino que o reino de Deus é essa grande ciranda, com todas essas pessoas que rodeiam o mundo, numa eterna comunhão, num eterno cirandar, numa eterna alegria, num eterno abraço, num eterno acolhimento. Que isso possa encher o teu coração de paz e de alegria, e que você possa ser cheio da presença de Deus ao poder imaginar isso, e que o Espírito Santo te conduza a essa dimensão de intimidade e comunhão. A gente cantava aqui: quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela necessidade de crescer e de querer me tornar independente. E aí o refrão da música diz: abraça-me. Unidade, comunhão. E nessa noite, nessa grande ciranda da comunhão e intimidade com o Espírito Santo, que Deus possa curar o teu coração das tuas dores, enxugar as tuas lágrimas, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa te animar, e que você possa viver a vida plena que Cristo tem para você, porque essa é a promessa de Deus. Apenas aceite o convite e entre nessa ciranda, e que Deus te abençoe. Pai Santo,